Se a notícia é em Friburgo, Teresópolis, Petrópolis, Três Rios, Pati e Paraíba do Sul, você acompanha aqui na TVC, na TV Correio da Manhã. E hoje a gente vai dar início a mais um programa Na Mira com o Fernando Veloso. O nosso entrevistado já fez parte dos quadros das Forças Armadas, como oficial R2, mas hoje ele é policial civil há mais de 20 anos. Eu vou entrevistar Luiz Cláudio Cunha. Ele também é vice-presidente do Sindipol, Sindicato dos Policiais Civis do Estado do Rio de Janeiro. Luiz, seja muito bem-vindo. Obrigado por você estar aqui. Eu tenho certeza que a audiência do programa hoje vai ficar encantada contigo. O Luiz é policial civil, como eu disse, há 20 anos. Fala bem, se expressa muito bem, está nessa atividade de sindicato, né? Teve um papel importantíssimo nas últimas decisões que foram tomadas, né? Nas questões que foram adotadas contra os policiais civis. E aí a gente vai te explorar quanto a isso. Então, seja bem-vindo, fique à vontade. Muito obrigado. Tá? Vou começar já fazendo uma provocação. Você fez uma postagem nos últimos dias nas redes sociais que tratou de um movimento do ministro Dias Toffoli falando sobre triênios dos servidores, fazendo uma proposta que, em resumo, supriria esses triênios para que o Estado do Rio pudesse ser aprovado no regime de recuperação fiscal. Sim. Você fez uma postagem dura, enérgica. Eu queria que a gente começasse comentando essa postagem, Luiz. O sindicato, nós policiais, entendemos que essa é uma matéria extemporânea e vencida, porque isso já foi extensamente discutido no ano passado, quando nós fizemos a adequação da máquina administrativa do Estado à adequação do regime de recuperação fiscal. O triênio ele é fundamental para o servidor público, alguém que tem 20 anos como eu. Vamos imaginar o seguinte, há 20 anos atrás eu fiz o concurso para a Polícia Civil e fiz um contrato, no qual constava que eu teria triênio até o final da minha carreira. Naquele momento eu poderia ter feito um concurso para um banco, ter ingressado numa carreira qualquer da iniciativa privada. Mas quando eu fiz aquela análise, naquele momento, eu me interessei pela carreira de servidor público nos moldes em que estava. Hoje, 20 anos depois, vem alguém que quer reformar esse contrato, unilateralmente, e o pior, para pagar uma conta de uma festa na qual nós não fomos convidados. Eu queria que a gente falasse sobre isso. Essa festa que você fala, você usou até um termo, que são os políticos transitórios que, de alguma maneira, tentam se assenhorar da empresa Estado S.A., ou seja, para a gente, como você ia dizendo, para a gente, servidor público, a gente tem o mesmo tempo de polícia, 20 anos, para a gente pagar uma conta de uma despesa que não fomos nós que fizemos, que ela se deu em razão de má gestão. Explica isso aí, detalhes, seu Luiz. Exatamente. Em verdade, o que acontece é o seguinte, no Estado nós temos dois tipos de participantes fundamentais, aqueles eleitos e os servidores. Os servidores fazem do Estado a sua carreira, a sua missão de vida. Eu sou policial, eu exponho a minha vida a perigo há 20 anos, tenho orgulho de ser policial, represento a categoria policial hoje e tenho um compromisso com a polícia. E sei que só sairei da polícia quando eu me aposentar compulsoriamente, no meu caso eu não quero sair agora, ou então quando eu tivesse vontade. Alguém que é eleito, não. Ele sabe que tem um tempo certo, ele tem 4 anos para fazer essa gestão. Então, nesses 4 anos, eles tentam fazer tudo, do bem ou do mal, se for o caso, num tempo muito exíguo. Não estou aqui defendendo a tese de que um período de eleição devesse ser maior do que 4 anos. Não, tem que haver alternância, tem que haver tudo isso. Mas a gente tinha que rever a relação desses temporários com os permanentes. Porque o Estado é um ente material. O Estado ele não existe, ele é uma abstração jurídica que ganha corpo e ganha personalidade através da nossa ação. Somos nós que fazemos o Estado acontecer. Nós somos o braço que trabalha. Nós somos o trabalho que é executado. Luiz, para esse trabalho que é executado, ele se verifica através dos serviços que são entregues pelo poder público, seja na segurança, no transporte, na saúde, na educação, na infraestrutura, enfim. E o que você está dizendo é o seguinte, esse trabalho, o operário dessa fábrica aí é o servidor permanente, aquele que passa por um processo de seleção, concurso público, que hoje tem tanta gente que se dedica a isso, para ser aprovado no concurso público. Mas as decisões macro, as decisões políticas que regem
né, essa ambiência aí, são decisões políticas, tomadas por esses que são os temporários. Isso é um conceito de democracia. Sim, claro. Né? Eles são eleitos e tal, voto popular. Agora, essa questão que a gente começou a falar sobre vantagens, né, triênios, por exemplo, e outras vantagens, que vêm sendo alvo de tentativa de serem excluídas sob alegações de, muitas das vezes, são alegações no sentido de que é para manter essa prestação de serviço, é para manter a máquina funcionando, ou seja, eu preciso tirar esses benefícios desses trabalhadores que fizeram concurso e que são, como você disse aí, o corpo do Estado, para que essa máquina possa continuar funcionando. Isso é a fala política, é a fala desses transitórios, desses que estão lá tentando se assenhorar da empresa Estado S.A. Como é que resolve isso, Luiz? Porque tem uma questão que é um olhar que eu gosto sempre de puxar, que é o olhar do destinatário do serviço. Sim. Então há uma questão muito importante que tem a ver com a valorização do prestador de serviço. Esse prestador de serviço, seja ele em que segmento for, o policial, o cara do transporte, da saúde, o pessoal da área de saúde, se ele estiver motivado, ele trabalha de uma maneira. Se ele não estiver motivado, ele trabalha de outra. Se houver formas de fazer com que ele se dedique mais nessa prestação de serviço, ele vai fazer. Senão, ele vai fazer o contrário. E isso vai afetar ao destinatário desse serviço, que é o cidadão, que é quem, ao final e ao cabo, quem de fato paga essa conta. Porque o poder público ele não gera riqueza nenhuma, ele só consome riqueza. Sim. Então a gente está falando de alguma coisa, se você está na atividade sindical, né, como eu disse no início do programa, você desempenhou um trabalho importantíssimo, né, a tua condução foi uma condução responsável, né, você, como vice-presidente do sindicato, tendo a Márcia Bezerra como presidente do Sindipol, vocês deram uma lição, inclusive, para outras classes, no sentido de que a atividade sindical ela pode ser firme, enérgica, sem necessariamente ser beligerante, né? Sem fazer aquela coisa de porta de fábrica, de bater lata. Né? Então, vocês deram uma lição importante porque tinham em vista ali a valorização do servidor público, ou seja, direitos importantes que não podiam ser subtraídos do servidor público, sob pena de comprometer o serviço que esse servidor público presta para o cidadão, que é quem mais interessa nessa história. Né? Quando vem esse grupo, né, com esse discurso que você sustenta, e eu concordo contigo, que ele é falacioso, né, quem tem que pagar essa conta na realidade são eles próprios, ou seja, essa conta tem que ser resolvida, tem que ser sanada, mas de outra forma e não retirando esses direitos desses trabalhadores. Como é que a gente faz para resolver isso, Luiz? Qual é a fórmula? Porque a democracia tem as suas regras, estão impostas aí. A gente não pode transformar os trabalhadores permanentes em tomadores de decisão, porque eles não foram escolhidos pelo voto popular, né? E a gente também não pode, evidentemente, transformar esses que foram escolhidos pelo voto popular em permanente. Como é que resolve essa questão sob o olhar da democracia? A gente pode fazer uma analogia simples que eu tenho me servido dela e a gente já se serviu dela aqui, que é a analogia com o corpo. Os servidores são o corpo físico do Estado. Não há corpo que sobreviva sem comer. E não pode haver uma dicotomia entre a cabeça, a mente, a gestão estratégica do Estado, que são os temporários eleitos para isso, a partir das teses e das ideias que apresentam, mas não pode haver uma separação do corpo. Morrerão os dois. Cabeça e corpo têm que andar integrados. E como é que faz isso na prática? Olha... Qual o papel do cidadão nesse sentido? Porque o cidadão está assistindo isso ali. Sim. Esse ano ele vai ser convocado às urnas para escolher esses transitórios. Né? O cidadão, ele como eu disse, ele é o beneficiário do serviço. E muitas das vezes ele tem um serviço ruim. Ele tem um serviço que falha, né? Que pode falhar por uma incapacidade daquele profissional ali, ou porque ele não é qualificado, e aí a gente está falando de diferentes áreas, não só da área policial. O que o cidadão faz? Qual é a postura que o cidadão deve adotar, na tua opinião, diante dessas últimos meses aí na atividade de sindicato? O que nós discutimos no sindicato, e eu discuti isso ao longo de todos os meus anos de polícia, por causa da minha atividade fazendo palestras, é que o policial ele é cidadão, ele é parte da sociedade. Eu sou fornecedor e cliente do produto que ou melhor, do serviço que eu forneço. A minha família não é policial. Então, a primeira conscientização de cidadão que a gente tem é dos servidores públicos. Nós temos a obrigação
de produzir aquilo para o que fomos contratados. Não há que haver transigência, não tem que ter cabide de emprego, não tem que ter sublotação, não tem que ter economia de trabalho. Eu recebo um salário que a polícia me paga e eu tenho que dar a contrapartida com o meu trabalho. Assim tem que ser a educação, assim tem que ser a saúde, assim que tem que ser a fazenda, enfim, todos nós temos que fazer isso. Sob o outro olhar, tem o cidadão comum que não é servidor. Ele tem dois momentos fundamentais sob o meu ponto de vista. Esse que se aproxima agora, que é o da eleição. Na hora de votar, ele tem que ver em quem ele vai votar, a história dessa pessoa com quem ele vai votar, mas muito mais importante do que isso é com que grupo ele está alinhado. Que teses ele defende? O grupo dele defende que tese? Que tipo de trabalho eles fizeram antes? Porque ninguém surge de um dia para o outro e alcança um espaço de disputa política. Ele serve a um interesse de um grupo, de uma comunidade. Passado esse momento, vem o segundo momento que eu acho fundamental. É cobrar. Está eleito? Está trabalhando? Cobre. Cobre uma polícia de qualidade, cobre um hospital de qualidade, cobre uma educação de qualidade, cobre uma água de qualidade, cobre serviços públicos de qualidade, cobre veementemente. Como é que ele faz para cobrar isso, Luiz? Porque ele vai cobrar isso, o cidadão que vai num posto de saúde e fica horas ali aguardando, cidadão que precisa de um transporte público e não tem aquele transporte público, os ônibus são precários, ou o veículo é precário, ele vai cobrar isso ao servidor, aquele que passou no concurso público. Na primeira instância. Via de regra. Via de regra. E esse servidor tem sido alvo, nos últimos anos, de um ataque orquestrado. A gente já viu o servidor ser chamado de parasita. Sim. O servidor público não é parasita. Então, quando a gente chega a um ponto como esse, em que uma aparente necessidade de um realinhamento da aposentadoria do servidor público, que vem mudando. Os servidores que entraram até 2003 vão se aposentar, vamos fazer um parênteses aqui, porque a carreira de servidor público ela se torna atraente por conta principalmente da estabilidade. Sim. Em razão, pessoas, porque é a estabilidade se antepondo aí à autonomia. O servidor público ele não tem a autonomia de alguém que trabalha na iniciativa privada, mas, por outro lado, ele tem a estabilidade. Quem está na iniciativa privada pode ser demitido a qualquer ponto, Sim. a qualquer momento. Então, essa estabilidade é o que atrai muita gente para o serviço público. Só que, nos últimos anos, essas garantias que tornam interessantes a carreira pública, porque a gente tem carreiras públicas que recebem muito bem, são muito bem remuneradas até, talvez tão bem quanto na iniciativa privada, mas elas não são todas elas, muitas não são. Elas não são melhor remuneradas do que na iniciativa privada. Elas trazem a garantia da estabilidade. Com a retirada dessas garantias, a gente começou a falar aqui sobre triênios. Eu vou até pedir para você explicar um pouco, porque para quem não é servidor público, para o nosso telespectador da TVC, para ele entender do que a gente está falando exatamente. Quando a gente vê uma movimentação para que esse benefício seja tirado e o discurso e a fala pode ser naquele sentido, olha, isso é uma regalia, isso é alguma coisa que o trabalhador da iniciativa privada não tem e tal, e aí as pessoas podem fazer uma leitura, já ganha demais, já tem benefício demais e tal. Então explica primeiro o que é esse triênio, o que representa o triênio, no âmbito estadual, federal é diferente, mas o que representa na tua leitura quando a gente tem um quadro de servidores que desempenham um papel importantíssimo, em especial nas carreiras típicas de Estado, e já teve uma discussão há algum tempo atrás do que é a carreira típica de Estado, na tal da reforma administrativa, que não avançou. O que representa, ou melhor, isso representa um risco para a prestação do serviço público quando esse profissional, quando esse servidor público tem esses direitos aí retirados dele sob um argumento que não me parece ser verdadeiro, o que isso pode acabar acarretando na prestação do serviço público? Ou seja, quando o cidadão vai buscar lá a saúde, o transporte, a segurança. A estrutura do salarial do servidor público, ela varia conforme a secretaria, mas basicamente ela tem vencimento e outras vantagens. A questão do triênio é uma posição, um ganho adicional que a cada 3 anos cada servidor faz jus. Aos primeiros 3 anos, depois que ele passa do estágio probatório, ele recebe 10% e aí varia, não é do salário integral, mas sim de partes que compõem aquele contra-cheque complexo,
O nosso da polícia, então, tem gratificações, enfim. Cheio de penduricalhozinho. Cheio de penduricalhozinho. O nosso vencimento é muito pequeno. O meu vencimento com 20 anos de polícia, eu acho que é R$ 2.200, alguma coisa assim. E aí eu tenho outras vantagens que incidem uma sobre a outra. Basicamente, o triênio é uma valorização que o servidor vai tendo ao longo do tempo. Por quê? Porque ele vai cumprindo a sua carreira, vai se qualificando, ele vai alçando posições mais importantes, ele vai se tornando um profissional mais qualificado. É inadmissível que, por exemplo, eu com 20 anos de carreira tivesse exatamente o mesmo vencimento com o que eu ingressei. Até porque, com a expertise que eu adquiri nesses anos de carreira, o mercado da iniciativa privada viria e me pinçaria. Você tocou num ponto importante, quero te interromper um minutinho Sim, só. Que na iniciativa privada, e eu trabalhei 23 anos na iniciativa privada antes de, agora Sim. A gente tem o mesmo tempo de polícia, mas 23 anos foi na iniciativa privada. Uma situação como a tua, você está trazendo como exemplo, alguém que vai começar a trabalhar no mesmo lugar que você, na mesma posição, desenvolver as mesmas funções que você, vai começar recebendo o mesmo salário. Então, o poder público, quer dizer, o que pode parecer aos olhos de alguns como uma regalia que pode ser retirada e, na realidade, está fazendo justiça para equiparar ao profissional da iniciativa privada, na realidade, acaba criando uma incoerência. Claro. Porque aquele profissional que está ali há 20 anos, aquela instituição, ela investiu nele. Investiu. Ele tem um conhecimento muito maior. Ele é muito melhor qualificado do que quando entrou, comparando com ele mesmo. Ele, pelo menos em princípio, ele tem condições de prestar um serviço muito melhor do que aquele que está entrando. Perfeito. Ele é um profissional melhor. E sendo um profissional melhor, ele faz jus a uma remuneração melhor. Outra coisa também é o seguinte, por que é que alguém se dedicaria ao serviço público, que é diferente de trabalhar no serviço público, é diferente de trabalhar na iniciativa privada. Nós trabalhamos juntos muitos anos, nós dois. Nós chegamos em certas unidades que faltava papel, que faltava computador, que as viaturas estavam quebradas. Não tinham gasolina. Não tinham gasolina. Então, quando a gente vai trabalhar numa empresa, o gestor da empresa, ele se beneficia na devida proporção da lucratividade da empresa. O gestor público não. Ele tem um salário fixo. Então, muitas vezes, a gestão estratégica, a cabeça, não percebe que aquilo que está lá na ponta e que é muito importante para alguns, está faltando. Ele está muito afastado. Há um afastamento muito grande da cabeça com a mão do corpo do Estado, com o pé do corpo do Estado, mantendo a analogia do corpo. Então, muitas vezes, a cabeça não percebe que a mão está sangrando, que o pé está machucado. Uma delegacia ficar sem papel, ou viaturas policiais ficarem sem combustível. Hospital sem algodão. Isso numa crise, a gente entende, o Rio passou há bem pouco tempo, é por isso que ele está no regime de recuperação fiscal agora, nesse processo, e podem acontecer situações extraordinárias onde o recurso público ele pode escassear. Para todos. Para todos. Agora, a questão é que ele vai escasseando de uma forma justa. Então, combustível para viatura policial. Quando não tem combustível para viatura policial, ou papel para delegacia, ou questões básicas numa unidade de saúde, não pode ter dinheiro para mais nada. Para mais nada. Ao contrário, deveria ter escasseado antes. Sim. O cafezinho do gabinete deveria ter sido suspenso antes de faltar o algodão no hospital público. Você falou em cafezinho do gabinete? Vamos. Não vamos. Não vamos. Mas quando você fala nessa questão de uma conta que não fomos nós, essa postagem que você fez na rede social, especifica um pouco melhor isso. Você está falando de quê? De má gestão, más gestões anteriores, e aí a gente está se referindo necessariamente ao Rio de Janeiro, a gente está se referindo ao Brasil como um todo. Estamos falando de uma forma geral. Você está falando altos salários, sobre altos salários, você está falando sobre benefícios díspares de determinados poderes em detrimento de outros. Explica melhor um pouco isso. Como liderança sindical, eu poderia ir nesse caminho, mas eu prefiro ir por um caminho um pouco mais suave, mas, sob o meu ponto de vista, mais acertado. Quem tem o poder de definir as estratégias tem a responsabilidade sobre elas. Então, nós temos 3 níveis de ação: estratégica, tática e operacional. O operacional, ele não decide, ele cumpre o que o tático determina, segundo a circunstância, para atender a estratégia do estratégico.
Então, o primeiro responsável, aquele que é o primeiro, é quem determina a estratégia, quem faz o planejamento estratégico. Se nós dois fôssemos sócios numa empresa e fôssemos vender areia no deserto, por uma decisão nossa, os nossos empregados não poderiam ser penalizados por isso, uma vez que eles oferecem areia para todo mundo. Mas a decisão estratégica está errada, eu não vou vender areia no exército, no deserto. Você fala de areia, eu vou lembrar de um episódio que é emblemático sempre, na área da segurança. O Rio já teve um balão dirigível que ia resolver os problemas da segurança pública, com uma super câmera e tal. Ninguém sabe onde foi parar o tal do balão. Sim. Mas o fato é que, em algum momento lá atrás, há alguns anos, o dinheiro do contribuinte foi investido na compra de um dirigível. Outra coisa especificamente da segurança, que eu acho interessante da gente discutir, porque é a nossa especialidade, a segurança e a insegurança, elas resultam de atitudes e atividades humanas. Elas não resultam de acidentes da natureza ou de determinações mecânicas de equipamentos diversos. É a conduta humana que interfere nisso. Então, a atividade de investigar, ela depende totalmente da qualidade de quem investiga. Eu posso ter um equipamento, um guardião, eu posso ter uma máquina de filmar, uma microcâmera e ser totalmente inapto para o uso daquilo, e aquele equipamento ele simplesmente não vai valer. Então, em diversos... Só para explicar para o nosso telespectador, o guardião é o equipamento que faz a gestão quando há interceptação telefônica, interceptação telemática, para e-mails, mensagens, tal, é o equipamento... Interceptação eletrônica de forma geral. O famoso grampo. Isso, o famoso que faz grampo. a gestão do grampo. Exatamente. Então não adianta eu ter um super equipamento se eu não tenho profissionais bem treinados, interessados, motivados e que comam mais do que R$12 por dia. Que é o caso dos policiais civis do Rio de Janeiro. O auxílio alimentação do policial civil do Rio de Janeiro é R$12 por dia. Nós estamos, desde o primeiro dia da gestão do sindicato, nós fizemos um ofício, encaminhamos para o governador e para o secretário de polícia, pedindo para que isso fosse revisto. Estabelecemos, inclusive, um valor, fizemos uma pesquisa, vimos que a variação desde o último aumento que foi feito no ticket de alimentação do funcionário policial civil foi de 244%. E o que o policial civil pleiteia hoje, por dia, é R$32. R$32. Então, olha só, vamos parar aqui. R$32 para se alimentar. Então, tem o auxílio alimentação. Então, o policial civil tem direito ao auxílio alimentação. Tem, R$12. Só que esse auxílio alimentação é R$12. 12. Em todo o estado. Todo o estado. Então, a gente tem áreas do estado... Não, acho que não vai ter área nenhuma que ele vai conseguir se alimentar com R$12. É pena que eu não trouxe, mas nós fizemos um cartaz que nós chamamos de auxílio coxinha. Porque dá uma coxinha? Na média é uma coxinha e um suco. Uma coxinha e um suco. Na média, uma e o resto do dia ele faz jejum, é isso? Se alimenta de luz. Se alimenta de luz, São de seres energia. iluminados. Mas olha, com isso tudo eu estou te provocando aqui, que eu quero ver se o Luiz... Eu me comprometendo. Eu estou provocando o Luiz porque, com tudo isso, né, como eu disse, você e a Márcia conseguiram dar uma demonstração de que a atividade sindical não precisa necessariamente ser beligerante, não precisa necessariamente ser aquela coisa do grito de guerra, aquelas frases de efeito, né, que norteiam algumas das representações sindicais que estão por aí. E acabam não conseguindo fazer nada, acabam utilizando aqueles que eles deveriam representar como uma massa de manobra e com habilidade, que eu acho que teve um papel importantíssimo, e fica aqui, não estou rasgando elogio, mas todo mundo viu isso, né? As postagens que vocês fizeram, que a Márcia fez e tal, foram consideradas. Eu vi muita gente, inclusive do governo, fazendo referência à postura como vocês estavam conduzindo aquilo. Eles não deixavam de cobrar o que era importante para a categoria, né? Não deixavam de fazer isso com rigor, com energia e cobrando, né? Não é fazendo sindicalismo chapa branca ali, como se diz, mas fazendo isso de uma forma respeitosa, sem jamais descumprir os acordos, né? Você teve um momento lá que vocês estabeleceram um sigilo no que estava sendo negociado, isso foi observado, isso podia comprometer, enfim. Acho que essa postura contribuiu em muito para que o governo conseguisse chegar onde chegou e a Polícia Civil, os policiais civis fossem os beneficiados. Mas eu quero insistir na questão da motivação. Né? Quando você fala no policial mal qualificado,
Aquele policial que não está preparado, não adianta ter um super equipamento, né, e ele não saber usar esse equipamento. E acho que foi isso que o Brasil viu muito ao longo dos últimos anos. A atividade de investigação foi relegada a um quinto plano, né? Era a atividade ostensiva que era trazida sempre para a mesa, né, para a conversa, e a investigação era deixada de lado, ou seja, a sua importância no enfrentamento à criminalidade foi deixada de lado. Essa qualificação tem melhorado, essa preocupação com a qualificação dos policiais tem melhorado? Qual é a leitura que você faz quanto a isso? E eu sempre estou te fazendo essa pergunta, não reservadamente quanto ao Rio, mas quanto ao Brasil. De forma geral, sim. Né? Hoje em dia, e não só para policiais, toda a sociedade hoje, com a informação eletrônica, passa a ter acesso a um acervo infinito de informações. A formação à distância também é importante. No Rio de Janeiro, nós temos uma academia de polícia, a Cadepol, que é muito cuidadosa com a formação do policial. Mas aí eu volto à questão do corpo e da mente, da questão estratégica. Se a cabeça pensa que não pode prover alimentos do corpo, que corpo que vai treinar? Explica isso. O que eu estou dizendo é o seguinte, se há necessidade de cortar do meu salário, daquilo que me sustenta, porque falta dinheiro para o Estado, qual é o dinheiro que ele vai investir em treinamento? Se está faltando dinheiro para pagar salário, tem dinheiro para treinamento? Mas não tem faltado dinheiro para pagar salário? Não falta. Mas a tese é de que faltará. Caso esses benefícios não sejam cortados? A tese é que faltará. Sim. Né? A tese é que faltará. E se o Rio de Janeiro não ingressar no regime de recuperação fiscal, a gente já viu o que acontece. Sim, né? sim. A gente já sabe o que vai acontecer. Então, se a tese é de que é necessário cortar o salário do policial porque isso faz falta para o Caixa Geral, qual é a importância do treinamento disso? O que vem antes? Existir ou treinar? Porque se eles extinguirem os nossos salários, nós não existiremos. Eu vou vender cocada na central. Vou fazer uma pergunta do cidadão comum, do leigo da segurança. O policial civil ganha bem hoje? O policial civil sobrevive hoje. A Polícia Civil é uma carreira de nível superior. A Polícia Civil tem nível de exigência, nós dois conhecemos muito bem. Nós já passamos 48 horas seguidas numa delegacia, pegamos um avião, fomos, voltamos, comemos sanduíches, tivemos que comprar roupa no shopping porque a gente não pôde ir para casa. Então a carreira policial civil é uma carreira atípica. E é a única carreira que, quando eu faço palestras, eu ponho a mão no bolso, tiro a minha carteira, mostro o meu distintivo e pergunto, o que é isso aqui? As pessoas dizem, é um distintivo, uma carteira de policial. Eu digo, não, isso é uma pena de morte no estado do Rio de Janeiro. É a única carreira que, se for revelada, num momento de um assalto, eu vou ser executado pela minha carreira. Um médico, ao ser assaltado, pode falar para ele, não, eu sou médico. Isso até serve como atenuante da gravidade da violência que ele sofre. Eu sou professor. Agora, o policial ele tem como matéria-prima do seu trabalho a sua própria vida. Esteja ele sozinho ou com a sua família? Sozinho com a sua família. Nós sabíamos de casos, eu conheci policial, que foi executado de joelho na frente da sua família. Conheci pessoalmente. E uma profissão como essa, Luiz, a gente está falando do policial, né? Isso serve para o policial civil, policial militar, para o federal, para o rodoviário. Se ela não tem esse reconhecimento, o que vai acabar sendo comprometido é o trabalho que ela tem que fazer. Então, se ela não faz bem esse trabalho, se ela não entrega esse serviço, se ela não promove uma investigação qualificada, à altura, para enfrentar a criminalidade, a gente vai ter uma evolução dessa criminalidade, um aumento da violência que vai impactar ao cidadão. Então, por isso que eu estou insistindo nesse ponto, né, porque há uma máxima do direito administrativo que diz que o salário ele não motiva, mas ele desmotiva. O salário ruim ele desmotiva. Sim. Então, assim, se você tem um profissional que desempenha um trabalho importante dentro da sua organização e ele trabalha desmotivado, isso pode acontecer não necessariamente, estou puxando por uma outra vertente aqui agora, se ele trabalha desmotivado, por outros motivos, por exemplo, o sistema não o reconhece, ele não tem um reconhecimento da própria sociedade a qual ele serve, da importância do trabalho que ele executa. Sim. Então, tem pessoas que identificam no policial, né,
respeitam o trabalho do policial, apesar dos problemas e dos erros que todos cometem, médicos, advogados, engenheiros, todos cometem erros, né? E os policiais também. Mas reconhecem a importância do trabalho que o policial desempenha para a sua atividade, né? Para a sua vida. Se esse policial não é reconhecido pela sociedade, se ele não é reconhecido por esse sistema, se ele ainda vem a ser mais desmotivado ainda por uma lógica que tenta tirar aquilo que o motivou a entrar naquela carreira, como você disse, você tem 20 anos de polícia, você já tem tempo praticamente para se aposentar. Então, aos 45 do segundo tempo, alguém vem e diz assim, não, olha aí, peraí, vamos mudar essa história. Há 20 anos atrás, você trouxe aí o teu tempo nas Forças Armadas, como oficial R2, então você podia se aposentar agora, mas não vai ser mais assim não, vou mudar isso aqui e vai ser diferente. Exatamente. Como é que fica esse cenário, o que isso implica na vida desse servidor, na vida desse profissional de polícia? Olha, a nossa prática sindical... Eu nunca quis ser sindicalista, nunca me envolvi com sindicato. Sou amigo de presidentes históricos, do Chau. O Chau é meu irmão, foi um presidente histórico do Sindipol, e eu nunca quis me envolver com o sindicato. Chegou um momento em que eu fui chamado, precisava dar a minha contribuição e acabei chegando. E no primeiro momento, na primeira fala que eu fiz para os colegas policiais, eu fiz uma fala da minha mãe. Minha mãe dizia o seguinte, quem não se respeita não terá o respeito de ninguém. E nós, policiais civis, hoje, a atitude que o sindicato tem tido é uma atitude de respeito com a sociedade, de respeito com o governo e autorrespeito, ou seja, respeito com cada um de nós que compomos aquele sindicato, todos os policiais civis. Nós somos intransigentes nos nossos valores, o que não quer dizer que nós tenhamos que ser beligerantes. Nós somos veementes e não somos violentos. Veemência não é violência, são posturas totalmente diferentes. A questão da motivação do policial passa muito pelo reconhecimento que a sociedade tem dele e pelo reconhecimento que ele tem de si. Qual é o meu papel nesse jogo social? E o policial civil reconhece esse papel hoje? A gente começa a discutir isso hoje. Porque a sociedade, via de regra, também, eu entendo que nós tenhamos até, de certa forma, uma função de, entre aspas, educar a sociedade. Porque não vamos ser hipócritas. A sociedade quer algumas polícias. A sociedade quer a polícia do bandido bom e o bandido morto, quando ele está na periferia, quando ele está portando um fuzil, quando ele está cometendo um crime de violência. A sociedade quer uma prisão sem bandido bom, é bandido morto, quando eu estou de colarinho branco e quando o que eu apliquei foi um golpe financeiro, quando eu roubei o Estado, quando eu fiz isso, quando eu fiz aquilo crime e tal, pela internet, um blog e tal. E a sociedade quer uma polícia do acordo, quando o criminoso é o meu parente. Essa polícia é um Frankenstein, né? Porque ela tem que ficar em cada lugar em que ela estiver, a cada situação, ou dependendo de quem está envolvido, ela vai ser uma polícia diferente. Fala-se muito de corrupção. Policial, é um tema importante que a gente debata e que a gente traga para o cidadão comum que não conhece isso. A corrupção, para ser corrupção, necessariamente ela tem que ter dois polos, o ativo e o passivo. Porque se não tiver os dois polos, não é corrupção. Pode ser extorsão. Apontei uma arma, roubo, extorsão e tal, mediante grave ameaça. Está exigindo. Agora, na medida em que eu presto um serviço, cumpro a minha missão, e o cidadão chega e diz assim para mim, poxa, será que não dá para a gente conversar? Dá um jeitinho. Dá um jeitinho. E o que mais se ouve da sociedade, via de regra, nessas situações, é isso. Então, a gente tem que educar a categoria policial e a sociedade. Qual a polícia que você quer? Qual é a polícia que você quer? Para você e para o seu vizinho. Não, qual é uma polícia que você quer? Vai ser para você e para o seu vizinho. Não pode ter 3 polícias, tem que ter uma polícia. Essa uma polícia tem que ser composta de homens qualificados, homens e mulheres, eu digo genericamente, tem que ser composta de servidores qualificados, bem remunerados, que estimem o seu trabalho, que tenham uma noção de autorrespeito muito grande, que percebam o fenômeno social no qual estão envolvidos e que agente social ele é. Qual é o impacto que ele provoca na sociedade. Vamos botar o cidadão comum aqui que foi vítima de algum tipo de crime, de um golpe, ou até mesmo de um roubo, algum tipo de violência, e ele vai procurar uma delegacia de polícia. Né? Ou procura uma viatura da Polícia Militar. Sim. Enfim, ele foi alvo de algum criminoso, de alguma forma,
e ele vai procurar o poder público. Sim. E o poder público que ele procura é a polícia. Né? E aí, quando ele vai procurar esse serviço, se ele não estiver falando de um homicídio, de uma violência contra a mulher, né? Já de questões que são graves e tem que ter uma ação imediata ali, e a polícia normalmente dá essa atenção, porque são casos graves, mas é uma coisa menor, é um vizinho que fica xingando ele ali, que ele tem um problema com o vizinho, o cara joga coisa na varanda dele, enfim, né? E fica insultando, ou vai lá e rabisca o carro dele com prego, são coisas menores, né? Que dentro do nível de prioridade que a polícia vai elencar, dentro da sua possibilidade, né, sua capacidade de atuação, ela acaba deixando isso aí para um segundo, terceiro, quarto, quinto plano. Só que isso é o principal problema do cidadão. Né? E esse cidadão, quando chega na delegacia, se ele não recebe um atendimento, né, à altura do que ele espera receber, é porque não é culpa dele se a polícia está super ocupada com tantos homicídios que acontecem, né, e ela tem que cuidar, com tantas violências contra as mulheres, contra idosos e crianças, que a polícia tem que cuidar. O fato é que ele é um contribuinte, ele paga suas contas, sim, tem direito né, àquele serviço. paga uma fortuna de impostos e ele não é bem recebido pela polícia. Será que o policial já consegue ter a percepção da importância daquele crime pequeno para a sua legitimação pelo cidadão? Porque o policial vai ser legitimado pelo cidadão na medida em que ele olha para ele e diz assim, esse cara é o cara que resolve meu problema quando eu preciso de polícia. E nem sempre o que o cidadão quer é o enfrentamento contra aquela organização criminosa. Ou seja, ele quer isso. Mas o que está afetando ele ali é um problema de barulho, de uma casa que está dando uma festa até as 5 horas da manhã e ninguém resolve aquilo. É um problema menor, não tem uma violência propriamente dita. Será que o policial já consegue perceber? Eu sei que tem movimentos, houve movimentos nesse sentido. Eu próprio fui um dos que fui insistente nesse sentido, né, de que o policial percebesse na relação com o cidadão um fortalecimento da sua imagem, né? Porque a gente sabe que nos países em que a polícia é reconhecida, nos países em que um policial vão embarcar um avião, por exemplo, a prioridade é para idosos, mulheres com criança, militares e policiais. Eles embarcam primeiro, né? Porque são reconhecidos. A importância do trabalho que eles desempenham é reconhecida pela sociedade. Aqui isso não acontece, muito pelo contrário. Se disser que a policial está arriscado de ser o último a embarcar. Ou né? não embarca. Ou nem embarca, né? Vai sobrar, olha, faltou lugar, você fica para o outro. Mas isso certamente acontece porque essa sociedade reconhece na atividade que aquele profissional desempenha algo importante para a sua vida pessoal. E essa importância passa pelos crimes pequenos. Por isso que essa interação com a sociedade, né, que é feita principalmente pelas polícias estaduais, a polícia militar e a polícia civil, ela se torna tão importante, porque quando a gente interage com as pessoas, né, que conhecem a gente, sabem que a gente é da polícia, elas vêm reclamar, olha, fui para uma delegacia, tive esse problema, olha, fui na viatura, ele falou que eu tinha que ligar para o 90 e não deu nem bola com o meu problema. Será que a gente já consegue levar essa consciência para os policiais? Vamos voltar para a tese do corpo. Eu tenho 2 mãos e 10 dedos. O que acontece? Em alguns momentos, o policial acaba tendo que eleger prioridades. Sim. Ele é forçado a eleger prioridades em razão da sua limitação de resposta. Hoje, no estado do Rio de Janeiro, nós somos algo em torno de 8 a 9 mil policiais civis. A Polícia Militar ela tem algo em torno de 45 mil policiais. É importante que o cidadão comum saiba que todo o trabalho efetivo da Polícia Militar necessariamente termina numa delegacia de Polícia Civil. Se o policial militar aborda alguém contra uma droga, uma arma, pega alguém em flagrante, tal, ele vem, apresenta essa ocorrência numa delegacia de Polícia Civil, é ouvido, faz-se a qualificação dele, ele é ouvido e liberado. E aquela ocorrência fica. Ele vai à rua de novo. E aí assiste um outro crime. E aí ele volta. Muitas vezes nós estamos, quem já trabalhou em Central de Flagrante sabe disso, nós trabalhamos no Leblon no verão. Quem trabalha na delegacia de Copacabana, no Réveillon, tem uma noção bem clara de como é isso. Isso está um pouco atenuado hoje por conta das delegacias de idosos, delegacia de idosos, as delegacias de homicídio, que absorveram um pouco isso. Tiraram um pouco disso. Mas não deixam de ser, eu costumo, né, tem um número que vem sempre à minha mente, que é o volume de ocorrências que a gente, né, me lembro de alguns anos atrás,
esse volume está chegando perto, se já não ultrapassou até, não tem mais isso atualizado. Mas gira em torno de 1 milhão de ocorrências a cada ano. Sim. Eram 800 e poucas em 2014, 2015, com um crescimento vegetativo aí de 3%, 4% ao ano. Então, 1 milhão de ocorrências a cada ano. Então, é o que você está dizendo, não tem como, não tem policial civil. Não tem como. Né? Aí a gente vai estar numa outra discussão que eu quero te provocar quanto a isso, que eu já tive a oportunidade pela polícia de poder estudar, de poder conhecer outros modelos, e a gente tem, né, isso é duro de dizer para o contribuinte, mas não tem polícia no mundo que dê conta da demanda que é apresentada a ela. Não tem polícia no mundo que dê conta dessa demanda. Sempre vai ter uma demanda maior do que a polícia é capaz de atender. É claro, isso pode ficar em níveis toleráveis ou chegar a absurdos, como é o caso do Brasil, né, que tem um volume de homicídios absurdo. Se toda a polícia do Brasil parasse só para tratar de homicídio, ainda assim não ia dar, e não fizesse mais nada. Ainda assim não ia dar, porque a gente sabe a dificuldade de investigar homicídio. Mas lugares como o Canadá, por exemplo, eu participei de fóruns de debate lá, em que a polícia ela externa isso publicamente, a sua impossibilidade de atender a todas as demandas. Então tem demandas que têm que ser resolvidas através dos órgãos municipais, por exemplo, colocando determinada iluminação numa rua para que diminua o número de crimes ali. Não é para resolver o crime nem para prender criminoso. Mas só o mero fato de iluminar aquela rua e de colocar mudar a mão ali do trânsito já faz circular mais pessoas, aí diminui o número de arrombamentos nos carros ali. Então isso, de certa maneira, a polícia ela não fica tentando se explicar o porquê que ela não atende a 1 milhão de ocorrências. Aqui a gente ainda vive num modelo em que no Brasil a gente precisa se explicar. A polícia precisa se explicar por que ela não atende da número 1 ao número 1 milhão que entra a cada ano. Isso é humanamente impossível. Eu acho que começa... Eu sempre discordei, agora nós não temos mais, nós temos 2 secretarias, uma de Polícia Militar, uma de Polícia Civil, mas antes nós tínhamos uma Secretaria de Segurança Pública e eu discordava desse nome. Tinha que ser Secretaria de Enfrentamento ao Crime, porque segurança é outra coisa. O que nós fazemos é enfrentamento ao crime. Ponto. Ou seja, eu não sou capaz de prover segurança. E eu já fiz essa pergunta a várias pessoas. Eu tenho amigos que não são policiais. E aí eu digo a ele o seguinte... Ainda. Não são policiais. E aí Você ainda tem amigos que não são policiais? Ainda tenho. Porque eu sou botafoguense e a torcida é unida. Bom, agora você perdeu alguns pontos, mas tudo bem. Mas o que acontece? Eu pergunto aos meus amigos, você quer andar comigo na viatura? Eu, você e mais 3 policiais armados de fuzil? Você está maluco, você está louco, eu não quero isso. Ele se sente inseguro em razão da exposição que o policial tem. Então, em tese, nós 3, armados de fuzil, colete, identificados numa viatura ostensiva, deveríamos dar a ele uma hipernoção de segurança, uma hipersegurança. Mas ele se sente mais seguro andando no seu próprio carro. Então, a segurança ela é um valor, ela é um sentimento de tangibilidade diferenciada. As pessoas enxergam isso de forma diferenciada. Outra coisa que a gente tem que levar em conta é que as delegacias de polícia elas ficam abertas 24 horas por dia. Então nós fazemos atendimento de pouso de disco voador no terraço, de pessoas que levantaram da tumba, um cachorro que late a noite inteira e que é insuportável. Eu acho que fulano está saindo com a minha mulher. Assim, a porta da delegacia de polícia ela está aberta. Ela está aberta. A gente faz a triagem no balcão. E para fazer a triagem, eu tenho que despender um tempo meu. Eu vou lá e converso. Digo, o que está vendo? Não, pousou um disco voador no meu terraço, desceram 3 ETs, e eu tenho que convencer aquela pessoa, porque eu não posso expulsá-la dali. Vamos voltar aqui para quem pegou essa entrevista, não pegou do início. O Luiz Cláudio ele é vice-presidente do sindicato, o Sindipol, o Sindicato dos Policiais Civis do Estado do Rio de Janeiro, e a gente vem falando sobre a questão da atuação sindical, a importância da atuação sindical. Porque quando fala da atuação sindical, a maioria das pessoas pensa, é o cara que vai lá brigar por salário, para a gente brigar por condições. O sindicato é muito mais do que isso. Maior. Então, um sindicato bem dirigido, um sindicato com, vamos dizer assim, com uma direção qualificada, profissional, ele vai buscar, inclusive, a valorização, né, do próprio profissional que está ali, no caso, o profissional de polícia. E a gente está discutindo, a gente está falando de servidor público, estamos levando essa discussão, ampliando ela um pouco mais. Claro. Então, quando a gente fala de servidor público, dentro desse contexto, né, funcionalismo público, reforma administrativa, Brasil, a gente vê que o servidor público hoje ele tem sido alvo, né, parasita, né, chamado de parasita, e que ele é que gera o problema, ou seja, é
é o triênio que ele recebe, é algum benefício que ele recebe que gerou o problema, e o Brasil hoje precisa ser reinventado por causa do benefício do servidor público. E a gente está sustentando aqui que não é bem assim, né? Que outras contas, né, mais amplas têm que ser feitas. E aí, nesse papel, a atividade sindical é importantíssima, porque ela, bem conduzida, ela vai zelar aí pela motivação desse profissional. Então, você está... Mas eu quero dar a gente está caminhando quase para o final, né? E eu queria já te pedir para fazer o seguinte, Luiz, conta para a gente primeiro como é que o Luiz Cláudio foi parar na Polícia Civil. Eu só falei que você foi dos quadros das Forças Armadas, mas conta um pouco como é que você chegou até os quadros da Polícia Civil. Eu sei que você é um apaixonado, você veste a camisa, você é um abnegado, você briga, você rosna, você grita. Polícia Futebol Clube. Polícia Futebol Clube, isso é muito bom para a sociedade fluminense, que tem alguém como você, junto com a Márcia lá na liderança do sindicato. E eu queria que você concluísse, né, depois dessa tua fala, aí você concluísse o que você diria para os futuros Luiz que estão assistindo a gente hoje, que estão querendo fazer concurso. Já teve a notícia de novos concursos, teve vários concursos recentemente, né, pessoas que vão ser chamadas agora. Queria que você fizesse uma fala para essas pessoas, ou seja, que estão olhando para você, que se imaginam apaixonadas também, né, e vão se apaixonar, porque a gente sabe que esse trabalho ele apaixona, por mais que você não... Você tente se preparar para se manter ali frio, em paz, você não consegue, você se apaixona por isso. Conta um pouquinho dessa história, Luiz. Primeiro, eu vou contar a minha história, mas eu acho que a primeira qualidade que um servidor público, um policial civil tem que ter hoje em dia, parafraseando um certo ministro, é aprender a trabalhar com uma granada no bolso. Sem pino. Sem pino. Então, nós trabalhamos com uma granada no bolso. Eu cheguei na Polícia Civil tarde. Eu cheguei na Polícia Civil com 40 anos. Eu comecei a trabalhar aos 17 anos. Eu estudei arquitetura. Aos 17 anos eu ingressei numa faculdade de arquitetura. Mas o meu pai trabalhava na área metal-mecânica. E eu fui trabalhar numa usina siderúrgica e passei a minha vida inteira trabalhando nessa usina siderúrgica. Quando eu cheguei aos 30 e alguma coisa de anos, o Brasil mergulhou numa coisa que não acontece com frequência aqui, numa crise terrível. Eventual. Né? Assim, a gente não conhece isso, uma crise horrorosa. E a empresa que eu trabalhava declarou que ia fechar no Brasil e ir embora, ia para os Estados Unidos para produzir disco de arado nos Estados Unidos. Eu entrei em pânico, naquele momento eu era casado, tinha uma filha pequena, e entrei em pânico. E aí o Francisco Chau de la Torre, nosso ex-presidente, um outro ícone da polícia, assim, meu irmão querido, ele me deu um mau conselho. Ele falou para mim, Luiz, vai para a polícia, porque você vai gostar da polícia e a polícia vai gostar de você. Ele acertou em cheio. Então eu vim para a polícia, fiz o concurso público, passei, eu não sou bacharel em Direito, não poderia ser delegado, gostaria, mas não tenho como, né? E fiz concurso para inspetor oficial de cartório, escolhi a carreira de oficial de cartório e trabalhei em 2 ou 3 delegacias, mas logo eu percebi, e aí surge o papo de responsa, que a Polícia Civil é uma mega estrutura interessantíssima, capaz de impactar culturalmente a sociedade, capaz de promover mudanças importantes. E aí, junto com o Beto, a gente começou a escrever o que seria o programa Papo de Responsa, né? Surgiu com nós dois. Eu fiquei no Papo de Responsa durante um tempo, depois conheci um delegado, e aí fui trabalhar com ele, Fernando Veloso. Trabalhamos muito tempo juntos, fizemos trabalhos assim, muito bons. Toda a minha vivência, toda a minha melhor vivência policial vem do trabalho que nós desenvolvemos juntos. Aprendi muito, a gente desenvolveu muita coisa interessante junto. E chegou um momento, com a sua ida para então chefia de polícia, que eu optei por não acompanhá-lo lá, porque eu queria continuar na minha vivência, e retornei ao Papo de Responsa, onde a gente faz hoje um trabalho que eu acho que é um trabalho policial. Nós fazemos a prevenção. A gente conversa com a sociedade, dando instrumentos para que se contornem várias situações que possam ser transformadas em atos criminosos, condutas criminosas. Tanto o nosso ouvinte como a gente ou como vítima, porque tem gente que comete crime até sem perceber, sem saber. Tem muitas condutas humanas, condutas que as pessoas desconhecem, que acham que são aceitáveis. Porque, via de regra, o que se condena é a violência, não o crime. É só ir numa reunião de
de poderosos aí que a gente vê que sonegação e outros crimes são bastante... Vamos deixar uma palha do Papo de Responsa, que vai ter um programa específico, mas agora eu queria que você concluísse com a tua fala para o futuro Luiz daqui, que está assistindo a gente aqui. Para o futuro ou para o futuro Para os Luiz? futuros Luiz Cláudios que estão assistindo a gente aqui. Cara, assim, a Polícia Civil, ela é absolutamente sensacional. Trabalhar na Polícia Civil é poder olhar o humano que você não vê. Eu acho que todo homem deveria ir a 3 lugares, todo ser humano, homem e mulher, deveria ir a um casamento, a uma audiência de divórcio e a um necrotério, para ter melhor a noção de quem somos nós. A Polícia Civil acompanha isso, porque quando o casal briga, vai na delegacia e é com o registro de ocorrência da agressão física que ele vai para o divórcio, e quando ele morre, se a morte for suspeita, nós vamos lá. Então, a oportunidade que a Polícia Civil nos dá é para ver o humano que tem no outro. A escolha do olhar que a gente vai ter do humano depende de cada um de nós, da nossa índole, da nossa formação. Mas nós dois, nós nos conhecemos, nós sempre tivemos um olhar para o humano que tem ali, um olhar de proteção, de acolhimento, de respeito e de prestação de serviço. Nós somos prestadores de serviço da sociedade, é isso que a gente é. Isso aí. Gente, eu estava querendo chamar o Luiz aqui já há algum tempo. Como deu para perceber aqui, é um grande amigo. Conheço o Luiz Cláudio já aí há 20 anos. Sei da capacidade dele. É um dos policiais civis mais qualificados que tem na polícia. Tem muitos outros, mas ele é um dos mais qualificados. Muitos. E eu me vi motivado para fazer essa entrevista hoje pelo seguinte, para mostrar através do Luiz Cláudio que polícia é gente. Gente. Polícia é gente. Que trata de gente. Polícia é gente que trata de gente. Eu vou usar uma frase do Beto Chaves aqui, que a gente citou, né, já está convidado para fazer um programa sobre o Papo de Responsa. Alguém precisa cuidar do cuidador. Exatamente. O Beto fala muito isso, eu gosto muito dessa frase dele. Então, como houve aí uma personalidade famosa, né, que comparou, né, gente com alguma coisa diferente de polícia, então tá aí, ó. Luiz Cláudio é policial civil, Luiz Cláudio é gente. Tem muitos Luiz Cláudios na Polícia Civil do Rio e em várias outras, né? Eu participei do Conselho de Chefes de Polícia durante vários anos, então tá cheio de Luiz Cláudio por aí, pelo Brasil afora, e tá cheio de Luiz Cláudio esperando para entrar nas polícias, e a gente espera que a gente possa contar com vários deles, porque nós precisamos muito disso. O programa vai ficando por aqui, Luiz, a gente já estourou até um pouco tempo, quero te agradecer muito. Eu que agradeço. Super obrigado por esse papo super cabeça, Luiz, como sempre, tem uma mente muito aberta, né? Ajudou a gente, espero que tenha contribuído para muitos aí pensarem melhor, fazendo provocações, a gente não traz resposta de nada aqui, na realidade a gente traz mais perguntas para fazer as pessoas repensarem isso aí. Você que acompanha a TVC, acompanhou mais um programa Na Mira com o Fernando Veloso, obrigado pela sua audiência, acompanhe aí no canal, nas nossas redes sociais, no canal do nosso Magnavita, e a gente volta em breve com outro programa. Obrigado, gente. Obrigado, Luiz. Obrigado. Um brinde. A polícia. A polícia.